Capítulo 3 do livro Eu Ainda Digo Sim. Momento decisivo 2. O momento da culpa. Há alguns anos, funcionários de um museu estavam trabalhando com a máscara dourada de 3.300 anos do rei Tut. Se esse nome não é familiar, o rei Tutankhamon, apelidado de Tut, foi um dos últimos faraós da 18ª dinastia do Antigo Egito, a primeira dinastia do período do Novo Reino. Cerca de 100 anos atrás, o arqueólogo Howard Carter descobriu a tumba de Tutankhamon, completa, com uma sala do tesouro lotada até o teto com santuários de ouro, joias, estátuas de valor inestimável, uma carruagem e, é claro, a máscara funerária do próprio rei Tut. Esta máscara é um dos artefatos mais valiosos do mundo. É uma das peças mais conhecidas da antiguidade egípcia. Mas houve um acidente. A barba do rei Tut se partiu da máscara. Ainda não está claro se foi uma pancada, uma queda, um deslize ou se foi atingido por um frisbee durante uma pausa para o café. Mas o que está cristalino é o que os funcionários do museu fizeram na sequência. Em vez de relatar os danos e garantir que a máscara fosse devidamente reparada, a equipe do museu pegou um pouco de cola instantânea e colou a barba de volta no queixo do rei Tut. Talvez fosse epóxi, não sei. Mas a gafe não terminou aí. Um relato indica que os funcionários do museu ainda rasparam o resto de cola com uma espátula, danificando ainda mais a máscara. Essa história acaba comigo. Parece um grupo de alunos do 7º ano tentando evitar uma suspensão a qualquer custo, não é? Mas esse fiasco foi muito mais sério e caro. A equipe de 8 trabalhadores do museu enfrentou julgamento no Egito por negligência grave. Erros como esse nos deixam loucos. Podemos ir a extremos irracionais para esconder as nossas transgressões. Você sabe do que estou falando. Todos nós temos nossas próprias histórias de colar a barba do rei Tut na tentativa de escapar da responsabilidade, evitar ser pego ou fugir dos problemas. Esquivar-se da culpa está profundamente enraizado em nossa composição genética e é uma das maiores ameaças a um casamento duradouro. Nosso problema fundamental. No último capítulo, argumentei que a imperfeição vai além do nosso pecado. Escrevi sobre o perigo de dividir o comportamento de nosso cônjuge ou nosso em categorias prontas de certo e errado, porque isso pode simplificar demais a pessoalidade do nosso cônjuge. Falei sobre a necessidade de enxergá-lo como uma pessoa integral, uma pessoa cheia de pecado e graça, fraqueza e força, uma pessoa com um corpo humano corrompido e belo que envolve uma alma eterna. Este capítulo não recusa dessa verdade nem por um segundo, mas devemos ser claros em uma coisa. Só porque nossa imperfeição vai além do nosso pecado, não significa que podemos colocar a culpa de nosso pecado nas nossas imperfeições. Repetindo, só porque nossa imperfeição vai além do nosso pecado, não significa que podemos colocar a culpa do nosso pecado nas nossas imperfeições. O que quero dizer é o seguinte: os círculos sobrepostos do capítulo 2 introduzem duas tentações concorrentes. Primeiro, somos tentados a abandonar o círculo central, ignorar nossos corações pecaminosos e a nos colocar no casamento como meros recipientes passivos de todas as outras influências. Quando sucumbimos a esse engano, colocamos a culpa de tudo o que dá errado no casamento em corpos envelhecidos, histórias familiares e em um inimigo diabólico. A segunda tentação, e potencialmente mais mortal, é trocar o círculo central por um dos outros. Essa é uma manobra perigosa, já que não parece ignorar a existência do pecado. Em vez disso, esse engano simplesmente diz que o pecado não é nosso problema fundamental. Em seu lugar, nosso problema principal seria, por exemplo, nossa biologia, nosso ambiente ou o vício de nosso pai. Devemos reconhecer a complexa interação entre nossa alma, nosso corpo, o ambiente relacional,
nossa história familiar e nosso grande inimigo. No entanto, se quisermos preparar nosso casamento para ser forte e duradouro, devemos reconhecer a principal atração e tentação que luta vigorosamente contra o sucesso conjugal. Você sabe o que é? A lista de pecados que nos fazem tropeçar é grande demais para contar, mas há uma questão fundamental que está no cerne de cada casamento miserável e de cada divórcio devastador desde o início dos tempos. É também o problema por trás do desastre da barba do rei Tut. Temos dificuldade em assumir a culpa quando estamos errados. Responsabilidade moral sob ataque. Kim e eu moramos na Flórida. Em setembro passado, fomos atingidos por um furacão, uma senhorita chamada Irma, que lançou sua personalidade, categoria 4, no sudoeste do estado. Os resultados em muitos lugares foram devastadores. Agora, Irma já se foi, porém, o dano que infligiu permanece. Em Gênesis 3, um furacão chamado Satanás atingiu o Jardim do Éden. Os efeitos desse momento decisivo permanecem até hoje e são mais significativos do que a maioria das pessoas percebe. Temos a tendência de reduzir Gênesis 3 a uma história sobre as origens do pecado e da imperfeição. Mas isso é apenas mais da nossa tendência de simplificar demais. O significado de Gênesis capítulo 3, versos 1 a 13 é mais amplo. O capítulo nos dá um tutorial completo sobre o caráter, a natureza e as tendências de pessoas imperfeitas. Ele não apenas nos mostra de onde veio o pecado, mas também a maneira tortuosa pela qual o pecado opera no coração humano hoje. Se Gênesis fosse a saga Star Wars, o capítulo 3 seria algo como os planos estruturais da Estrela da Morte sendo roubados, com a diferença de que nossos planos é que foram roubados. Eles revelam maneiras específicas pelas quais somos vulneráveis a ataques e destruição. Esses planos mostram os lugares específicos que nossos inimigos, o mundo, a carne e o diabo, têm maior probabilidade de atacar. O pecado começou com um engano. É assim que Deus disse? E depois que o homem e a mulher cederam, o engano continuou. Uma das principais maneiras pelas quais somos enganados, uma das maneiras fundamentais pelas quais ainda sofremos o dano do furacão original, é nossa tendência de desviar a culpa, rejeitar a responsabilidade pessoal e atribuir nossas decisões pecaminosas a outros. C.S. Lewis acertou em cheio ao observar: aqueles que não pensam em seus próprios pecados compensam isso pensando incessantemente nos pecados dos outros. Repetindo, aqueles que não pensam em seus próprios pecados compensam isso pensando incessantemente nos pecados dos outros. Essa dinâmica aparece quase imediatamente após o primeiro casamento. O furacão Satanás atingiu o jardim. A mulher buscou abrigo na desobediência. O homem escondeu-se na ambiguidade. Ambos estavam errados. Ambos estavam completamente errados. Mas em vez de reconhecer isso, Adão, para se livrar, culpou a mulher e pegou cola instantânea. Ao transferir a culpa para a mulher, Adão desviou sua responsabilidade moral atribuída por Deus para longe de si e colocou sobre ela. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Gênesis 3:12, ênfase do autor. Essa fuga astuta revela a natureza do pecado, um desejo poderoso embutido em cada coração. O pecado luta para transferir responsabilidades, tanto diante de Deus quanto dos outros. Nossa tendência é nos escondermos da culpabilidade moral e nos fazermos de vítimas das decisões dos outros. E não culpamos apenas os outros. Nossa insanidade final é revelada quando nos convencemos de que também somos vítimas das decisões de Deus. Afinal, foi a mulher que tu me deste por esposa, que colocou o fruto em minhas mãos. Quando o pecado bate à porta, pensamos que todos, exceto nós, são culpados, até mesmo Deus. Na introdução do livro Era uma Vez um Sonho, o autor J.D. Vance comenta sobre trabalhar em um depósito
com um cara chamado Bob. Como Vance conta, Bob tinha 19 anos e uma namorada grávida. Não obstante, o que poderia parecer uma fonte de motivação eficiente, Bob era um péssimo trabalhador. Ele faltava ao trabalho uma vez por semana e estava cronicamente atrasado. Além disso, costumava fazer 3 ou 4 pausas para ir ao banheiro por dia, cada uma com duração de meia hora. Você pode adivinhar o que aconteceu? Por fim, o chefe despediu Bob. Era uma área onde era difícil encontrar um bom trabalho. Bob jogou fora um bom emprego com um excelente plano de saúde. Mas não era isso que mais incomodava Vance. Quando isso aconteceu, Bob gritou furioso com o supervisor. Como você pode fazer isso comigo? Você não sabe que a minha namorada está grávida? Vance então observou. Quando tudo acabou, Bob achou que foi algo que fizeram com ele. Existe uma falta de agência aqui, um sentimento de que se tem pouco controle sobre a própria vida e um desejo de culpar todo mundo, menos a si mesmo. Eu posso dizer, quando o meu pecado começa a agir, meu dedo começa a apontar. Bem, eu pensava que esse problema iria desaparecer, ou pelo menos diminuir de intensidade após 3 décadas de casamento. Mas ainda sou regularmente tentado a usar a saída de emergência da agência em minha defesa. Em outras palavras, ainda sou tentado a transferir a culpa. Foi a mulher que me deste, Senhor. Muitas vezes ecoa nos locais por onde passo. Sou pior do que Jimmy Buffett. Nem mesmo ele se esconde atrás da mulher ao lamentar a vida na canção. Algumas pessoas dizem que a culpa é de uma mulher, mas sei que a culpa é minha mesmo. Somos mais parecidos com Adão do que pensamos. Quando o pecado fala, ele oferece uma voz passiva. Quem? Eu? Sou apenas um poço de bondade desfrutando do jardim, caminhando e conversando com Deus, espalhando sua glória, diz Adão. As coisas ruins estão acontecendo comigo, não é culpa de ninguém. Na verdade, retiro o que disse. É aquela mulher, Senhor. Ela me deu aquilo. Na mente de Adão, o pecado foi feito contra ele e não por ele. A responsabilidade pessoal foi trocada por autoindulgência. Sob influência do pecado, sua autocompreensão tinha apenas uma categoria: ser vítima do pecado. Essa ilusão converte nossas promessas em restrições injustas impostas a nós por outros. Você já viu isso? De fato, todos nós já vimos. O cônjuge que deixa o casamento porque Deus não pode esperar que eu continue casado com uma pessoa que não amo mais. Deus se torna um ogro exigente, porque a Escritura nos requer compromisso com nossos votos. Sentimos-nos então à vontade para descartar nossas obrigações, uma vez que elas não correspondem mais à nossa nova narrativa. Como o rei Lear, abdicamos do trono da responsabilidade pessoal e, em vez disso, reclamamos: sou um homem contra quem pecaram muito mais do que pequei. Como isso se relaciona com o casamento? Acho que você sabe. Nos momentos decisivos da vida conjugal, frequentemente há 2 pecadores lutando para estar na posição moral mais elevada. É bem feio de se ver. É tudo culpa do meu cônjuge e ele não admite. Nossos olhos estão tão atentamente focados em nosso cônjuge que se torna impossível nos vermos como algo menos do que um notável exemplar de santa tolerância. Afinal, os anjos, sem dúvida, estão aplaudindo nosso caráter e motivação enquanto trabalhamos pacientemente para ajudar o nosso cônjuge a compreender o peso de suas ofensas, certo? Acho que não. Você já percebeu que quando contamos histórias de nossas provações e problemas, raramente somos o antagonista? Raramente estamos situados na história como pecadores com toda a nossa sujeira. Não, nós somos esses seres notavelmente justos, sofrendo passivamente com as lutas de nosso cônjuge contra o pecado. Eu? Meu papel nesse relacionamento é espalhar amor e alegria onde quer que eu vá. Meu coração é puro, minhas intenções são absolutamente celestiais em sua bondade. O coração dela? Corrompido, corrompido. Suas motivações? Egoístas. Seu objetivo? Culpar a mim.
Orem por mim, pessoal. Voltando aos círculos sobrepostos do capítulo 2, uma criança repetidamente abusada por um parente em casa é vítima de um crime horrível de sexualidade pervertida. Aqui há uma interação óbvia entre ser vitimado por outras pessoas, o impacto de um lar inseguro e até mesmo a obra maligna de influências demoníacas. Contudo, se essa criança se tornar um adulto que abusa de seu cônjuge, é culpado por tais escolhas adultas. Enquanto respiramos, nosso coração pecaminoso oferece a principal explicação de por que as pessoas amam as trevas em vez da luz. Veja João 3,19. Esconder-se na escuridão é um problema crônico e fica pior com o passar dos anos. Não apenas temos uma inclinação natural para evitar a culpa, mas também, se não no caso de uma afeição crescente por Deus, nossa disposição de aceitar a responsabilidade enfraquece conforme envelhecemos. O pastor puritano John Owen observou: as pessoas na juventude naturalmente têm afeições mais vigorosas, ativas e rápidas. À medida que suas mentes começam a desacelerar naturalmente, a agudez e sagacidade se perdem. Não obstante, a menos que estejam imersos em sensualidade ou corrupções lascivas, eles crescerão em suas percepções, resoluções e julgamentos. Se, entretanto, suas afeições ou suas emoções, inclinadas e disciplinadas, não forem educadas, eles se tornarão velhos tolos. É como se as tendências fracas da infância nunca fossem corrigidas e levassem a formas maiores e mais exageradas de fraqueza na velhice. Uma nota importante do autor. Quando me refiro à agência pessoal neste capítulo, quero dizer essencialmente responsabilidade pessoal. Isso não significa negar que o pecado em um mundo caído frequentemente encontra expressão em sistemas, estruturas, práticas e políticas malignas. A história e a realidade atual estão cheias de vítimas reais da opressão. Meu objetivo neste capítulo não é ser abrangente, mas específico. Nossa tendência como cônjuges, em não fosse isto, casamentos saudáveis, é transferir a culpa para minimizar o nosso pecado, recuperando a responsabilidade pessoal. Se quisermos um casamento duradouro, devemos perseverar em nossa atenção a esse detalhe. Não deixe que o sofrimento, o cinismo ou o pecado dissolvam sua agência moral. Não caia em uma forma de pensar ou viver que prejudique fundamentalmente a responsabilidade por suas escolhas. Não passe sua responsabilidade para outros ou para Deus. Como Tiago nos avisa, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. Tiago nos diz que perder a agência pessoal é mortal. E aqui está um motivo. Se perdermos nossa agência, perdemos a humildade que Deus requer. Miqueias capítulo 6, verso 8, Tiago 4, 10. A humildade é essencial para um casamento duradouro. Uma aceitação humilde de nossa própria responsabilidade, uma consciência contínua de nossa culpabilidade como pecadores, nos faz suspeitar mais de nós mesmos e menos de nosso cônjuge e nos ajuda a depender diariamente da maravilhosa graça e suficiência de Deus, em vez de confiar em nós mesmos. Isso nos lembra de que não somos o Criador, mas criaturas. Não somos fortes, mas fracos. Não chegamos ao nosso destino, somos apenas peregrinos viajando em direção ao nosso lar eterno. E quanto a você? A agência pessoal tem um lugar fixo em sua narrativa interna? Outra maneira de fazer essa pergunta seria: estou crescendo em humildade como cônjuge? Aqui estão 5 perguntas úteis a serem feitas para autoavaliação. Pense nelas como um teste de humildade caseiro. Como reajo quando meu cônjuge me critica e me corrige? Há uma ligação vital entre como recebemos a correção e termos ou não sabedoria.
O sábio diz: repreende o sábio e ele te amará. Provérbios 9:8. O sábio dá ouvidos aos conselhos. Provérbios 12:15. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Provérbios 12:1. Essa é uma verdade muito dura, porque todo mundo odeia críticas e ninguém mais do que eu. Um amigo recentemente me falou sobre algumas formas como posso melhorar. Isso me deu arrepios por duas razões. Em primeiro lugar, sugere impetuosamente que sou imperfeito. Dá para imaginar isso? E em segundo lugar, confirma que sou responsável por minhas imperfeições. Dá para ver o que está acontecendo quando me irrito com a correção e estou demonstrando falta de humildade. E quanto a você? Seu cônjuge vê seu desejo de crescer em sabedoria quando ele lhe faz comentários ou críticas? Você é conhecido entre seus parentes ou amigos por receber correção humildemente, ou as pessoas consideram você duro e reativo quando essas críticas apropriadas surgem em seu caminho? 2. Como reajo quando meu cônjuge peca contra mim? Isto é, quando os lados se invertem. Se você é casado, inevitável. Em algum momento você estará recebendo o efeito do pecado de seu cônjuge. Aqui está uma coisa que aprendi no casamento. Como reajo quando pecam contra mim ou quando penso que pecaram contra mim, revela minha verdadeira compreensão do evangelho. Você tende a retaliar ou se dá permissão especial para agir com ira e cinismo em relação ao seu cônjuge quando ele peca contra você? Todos nós podemos nos identificar com essas tentações, mas estou falando sobre suas ações. Examine-se e lembre-se de como Cristo nos respondeu quando agimos como seus inimigos. Romanos 5:10. Ele demonstrou amor humilde e perseverante. Nunca se esqueça, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. 3. Como descrevo meus maiores obstáculos internos? Tenho a tendência de usar palavras que reconhecem minha responsabilidade pessoal quando peco ou quando desvio e desloco a culpa? Esta é a nossa inclinação para criar um mundo amoral e suave. Temos a tendência de apresentar uma existência em que, quando nos descrevemos, não precisamos realmente de um Salvador, apenas de autoaperfeiçoamento ou autocompreensão. Mas isso sequestra a nossa capacidade de participar dos benefícios do Evangelho. Como Jerry Bridges diz, para nos beneficiarmos do Evangelho todos os dias, então, devemos reconhecer que ainda somos pecadores. Você é semelhante a mim? Se fico com raiva de alguma coisa, prefiro evitar palavras bíblicas como ira e amargura, porque estão carregadas de carga moral que ferem. Prefiro mencionar de passagem que estava me sentindo mal-humorado, incomodado, irritado, frustrado ou sensível. Na verdade, talvez eu ache que acordei estressado, provocado, tenso, nervoso, aborrecido ou impaciente. Você sabe como é. Essas palavras funcionam para descrever, mas têm pouco impacto moral. O Filho de Deus não derramou seu sangue porque sou rabugento ou nervoso. Ele morreu porque sou um rebelde egoísta e raivoso. 4. Quando percebo o pecado, eu corro para Cristo? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 22. Cristo veio como o último Adão. 1 aos Coríntios 15, 45 a 48. Obedecendo à lei de Deus em todas as coisas e em todos os momentos, ao passo que o primeiro Adão foi incapaz de obedecer a uma restrição simples. O registro da obediência perfeita de Cristo tornou-se então o saldo de justiça que nos foi creditado. Romanos capítulo 4, versos 23 a 25. Isso significa que quando pecamos, não precisamos proteger com orgulho a ilusão de nossa perfeição ou espiar nossos pecados fazendo boas obras. O último Adão sussurrou: está consumado. No momento de sua morte, para que pudéssemos viver uma vida abundante,
desfrutar um casamento abundante até que voltemos para casa a fim de estar com ele. Pessoas humildes correm para o Salvador nesta vida para que possam celebrar sua glória na próxima. 1 Pedro, capítulo 4, verso 13. 5. Estou cada vez mais maravilhado com a graça? Paulo escreveu à igreja romana: Estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros. Romanos capítulo 1, verso 15. A implicação é profunda. As boas novas não são apenas para os incrédulos, mas para aqueles que já fazem parte de uma igreja próspera. O evangelho não é apenas a maneira pela qual começamos a vida cristã, é como crescemos como cristãos. É fácil perdermos de vista essa verdade simples. Responder ao evangelho com fé nos dá um novo coração com novos desejos de honrar a Deus, nos arrepender dos pecados, amar nosso cônjuge e nos humilhar diante dele. Portanto, pergunte a si mesmo: sou capaz de ver minha necessidade diária do amor de Cristo e da renovação do Evangelho? Estou maravilhado com a suficiência de Cristo para me amparar exatamente onde estou sofrendo e lutando? Estou crescendo na consciência de como o Evangelho se aplica aos meus pecados específicos? Estou me aproximando de meu cônjuge para confessar esses pecados? Estou expressando gratidão a Deus por seu incrível perdão e poder? O placar da sua alma. Como você se saiu? Eis a questão. Como casais, temos que decidir qual Adão seguiremos. Em um momento decisivo de sua vida, o primeiro Adão só podia ver a si mesmo como vítima do pecado. Mas ser vítima do pecado geralmente não é o maior problema que encontramos em cada semana. Desde a queda catastrófica no Éden, o maior problema tem sido a forma como transferimos responsabilidades. O primeiro Adão perdeu sua agência. O último Adão, embora inocente, assumiu a culpa por todos os que invocam seu nome. Se esse pensamento o constrange, sua pontuação no teste pode estar melhorando. O caminho da humildade está aberto a todo marido e mulher que estejam dispostos a ver e admitir sua necessidade desesperada da graça. Ser responsável perante Deus é a dolorosa precondição para ser perdoado por Deus. Essa é uma verdade que eu conhecia quando comecei, mas gostaria de tê-la conhecido mais profundamente e no nível da experiência. Com o passar dos anos, aprendi que aceitar a culpa, na verdade, fortalece o meu casamento, porque Cristo carregou a minha culpa e minha condição está segura nele. Posso aceitar a culpa por meu pecado e experimentar a alegria do perdão. Experimentar o perdão de Deus e estendê-lo ao seu cônjuge fortalecerá seu casamento com graça para ir mais longe. Veremos esse padrão ao longo deste livro. Repetidamente, Deus confirma suas promessas para aqueles que aceitam sua responsabilidade e reconhecem sua necessidade do Salvador. Ele fortalece aqueles que reconhecem suas fraquezas e admitem seus pecados. Você aceitará a responsabilidade e levará suas faltas a Cristo continuamente? Percorrerá esse caminho até Ele? Eu quero trilhar esse caminho. Se você também quer, observe o quadro da próxima página para explorar mais a fundo os pecados mais devastadores por trás dos casamentos em ruínas. Então, no próximo capítulo, examinaremos mais de perto outro momento decisivo em que a graça de Deus torna cada ano de casamento ainda mais doce. Momento decisivo 2, o momento da culpa. A lista de pecados que nos fazem tropeçar é grande demais para contar, mas há uma questão fundamental que está no cerne de cada casamento miserável e de cada divórcio devastador desde o início dos tempos. A decisão pela verdade. Meu ponto de partida para o problema em nosso casamento será culpar o meu cônjuge? Ou aceitarei humildemente a culpa quando souber que estou errado? O custo exigido. Vou perseguir meu cônjuge naquilo em que ele pode ter contribuído para o problema? Ou buscarei com humildade minha própria contribuição e aceitarei minha responsabilidade pelo pecado? A oportunidade de exaltar a Deus. Eu me submeterei à mentira de que sou uma vítima das decisões de Deus?
Ou posso ver que o pecado preparou o cenário para a vida, morte e ressurreição do Salvador? Estou admirado com a suficiência de Cristo para me alcançar exatamente onde estou lutando? Como isso edifica a alma? Fico irritado com a correção? Tenho a tendência de retaliar ou me dar permissão especial para responder ao meu cônjuge com ira e cinismo quando ele peca contra mim? Ou considero o que está sendo dito, aceito humildemente a repreensão e me lembro de como Cristo me respondeu quando agi como seu inimigo? Romanos 5:10. Como isso define nosso destino? Quando peco, protejo altivamente a ilusão de minha perfeição, ou tento expiar meu pecado fazendo boas obras, ou corro para o Salvador nesta vida para poder celebrar sua glória na próxima. 1 Pedro 4:13. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu gostei, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas.